Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estou aqui mais uma vez para trazer uma rápida meditação por parte do Senhor, que está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, cujo título é o arrebatamento da igreja. E diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Irmãos, depois de um dia de labuta, um dia muito cansativo, meu gatinho que está aqui mexendo com os meus pés, depois de um dia de muita labuta, um dia muito cansativo, porque eu trabalho com educação infantil, eu estava meditando a palavra do Senhor no meu quarto. O Senhor disse: grava esse vídeo e fala a quantos quiserem ouvir. A palavra que o Senhor coloca hoje no nosso coração, no meu e deseja colocar no teu, é uma palavra de consolo. É uma palavra de esperança. Nós temos visto ao nosso redor e nas redes sociais um clima e um tempo de guerras, um tempo de ódio por política, por ideologias políticas, ódio por religiões, ódio por filosofias, ódio por pessoas. E a palavra do Senhor diz, e nós que somos cristãos sabemos disso, que o Senhor já havia nos avisado que no final dos tempos haveriam rumores de guerras, de terremotos, de dissensões, e o amor de muitos esfriaria. Eu tenho certeza que o amor de muitos já esfriou. E muitas vezes se nós não estivermos fincados na palavra do Senhor, fincados no Evangelho, fincados na nossa fé e naquilo que cremos, nós acabamos que nos contaminamos com tristeza, com amargura. Nós acabamos que muitas vezes até deixamos com que esse sentimento de ódio, de raiva e de ira contamine o nosso coração. Mas a palavra de Deus para mim e para você hoje é: guarda o teu coração. Guarda o teu coração das coisas deste mundo. Porque independente, meu querido e minha querida, do político que esteja no poder, dos governos que estejam no poder, dos reis deste mundo, dos governos deste mundo, dos sistemas estabelecidos neste mundo, apesar de todas as injustiças deste mundo, aleluia, da crueldade, da frieza que nós vemos neste mundo, apesar do desdenho e do desrespeito com as coisas do céu, com as coisas de Deus, a palavra do Senhor para mim e para você hoje é: guarda o teu coração, para que tu não te contamines com as coisas deste mundo. A palavra do Senhor nos garante, e se você é cristão, se diz cristão ou cristã e não crê na segunda volta do Senhor e no arrebatamento do Senhor à sua igreja, reveja seus valores. Procure a leitura da Bíblia Sagrada e das coisas de Deus, porque é bíblico e é promessa do Senhor para o seu povo. Ele vai voltar. Mas antes da volta dele, aleluia, o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses é uma exortação para que nós venhamos nos santificar, nos separar, aleluia, e nos prepararmos para a volta do Senhor. Mas, irmã Heloísa, se eu morrer antes da volta do Senhor, aqui no versículo que eu li, aleluia, no versículo 16 diz que: louvado seja o nome do Senhor, aqueles que morreram em Cristo, aleluia, ressuscitarão primeiro. Então ninguém vai fugir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, crendo ou não, acreditando ou não, ninguém vai fugir, aleluia, deste encontro com Deus.
Independente da minha religião, da minha conduta de vida, da minha filosofia de vida, da minha opinião política, da minha profissão, do meu sexo, da minha idade. Aleluia. Ninguém fugirá desse encontro com o Senhor. Haverá um encontro de arrebatamento com o Pai. Alguns, a Bíblia diz que não experimentarão a morte, mas subirão, serão arrebatados com Ele. É assim que eu creio e é assim que eu vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes deste dia, que nós não sabemos qual é, nós sabemos que existe um cenário preparado. Um cenário de frieza espiritual, de desamor, de ódio, de guerras, de injustiças, de corrupções, de roubo, aleluia, de descaracterização da família e daquilo que Deus constituiu como dele, porque a família é projeto de Deus, filhos são herança do Senhor, aleluia. Apesar de toda essa desconfiguração das coisas de Deus, aleluia, haverá um encontro, haverá um arrebatamento. E é incrível como as igrejas ou aquelas pessoas que se dizem de Deus, que se dizem profetas, que se dizem discípulos, não estão mais pregando sobre o arrebatamento. Eles estão pregando sobre liderança, sobre prosperidade, sobre riquezas. E não é pecado sermos prósperos, não é pecado termos saúde, não é pecado sermos felizes, termos um lar estruturado. Nada disso é pecado. Contudo, aleluia, nós não podemos esquecer do arrebatamento. Mas antes do arrebatamento, o Senhor nos faz aqui uma série de recomendações que nós precisamos estar atentos. E muitas vezes, por conta das correrias do dia a dia, das decisões que temos que tomar, do ritmo de vida que vivemos, aleluia, nós vivemos um ritmo de vida fast food, tudo tem que ser rápido, encontros tem que ser rápidos, mensagens tem que ser rápidas, aleluia, tudo é muito fugaz e é muito passageiro, relações são passageiras e são muito rápidas. Apesar de tudo isso, irmãos, querido e querida do Senhor, nós não podemos esquecer das recomendações que o Senhor traz ao seu povo, aleluia, ou todos aqueles que querem ouvir das coisas de Deus antes desse encontro com o Pai. E diz assim no capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses, Novo Testamento, exortação à santificação. Irmã Heloísa, o que é ser santo? Aleluia, ser santo é eu ter uma vida de modéstia, de simplicidade, de bondade, e aí eu morrer e eu vou ser adorado e venerado pelos que ficam vivos? Não. Santificação, essa santificação aqui que o Senhor nos recomenda é separação. Santificar significa separar-se do mundo. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Mas, irmã Heloísa, nós estamos inseridos nesse mundo, num contexto mundano. Como é que nós nos separamos? Eu te digo, aleluia, imbuída pelo Espírito Santo de Deus, que é possível sim. Nós temos uma vida de santidade, vivemos separados, aleluia, das coisas que nos separam de Deus, que contaminam a nossa alma, que contaminam o nosso caráter, que contaminam a nossa carne e que contaminam a nossa relação com Deus, a nossa relação saudável com Deus. É possível sim estar inserido nesse mundo e sermos separados por Deus. Santificação significa separação. E diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Andar e agradar a Deus. Nós não podemos viver uma vida que a gente anda e vive ao nosso bel prazer e ao nosso bel agrado. Não, a palavra do Senhor diz que nós temos que andar e agradar a Deus. Assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Primeira recomendação do Senhor para mim e para você nesse dia chamado hoje é: anda, aleluia, em conformidade e em agrado a Deus. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Ei, meu querido, todos nós sabemos o que
é bom e o que é mal, independente da religião, de termos ou não religião, de acreditarmos ou não em Deus. Nós sabemos que roubar é algo maléfico, nós sabemos que mentir não agrada a Deus, prostituição não agrada a Deus, adultério não agrada a Deus, aleluia, aleluia. Desonrar pai e mãe, desonrar filhos, desonrar irmãos, sejam eles de sangue ou de fé, desagradam a Deus, aleluia. Vivemos uma vida desonesta, de crueldade, de perversidade, desagrada a Deus. Isso nós já sabemos. Mas essa palavra é uma recomendação para mim e para você. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos absteis da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Ei, meu querido e minha querida, aquele que tem uma vida baseada em oprimir o seu próximo, em conseguir riquezas, em conseguir poder, em conseguir coisas à base de chantagem, à base de violência, à base de constrangimento, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, está distante de Deus. Aleluia. Como também antes vô-lo dissemos e testificamos, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. E não há comunhão entre o Espírito Santo de Deus e as trevas. Não há. Eu sinto muito te dizer isso, mas se você não tem uma vida reta diante do Senhor, se os seus negócios, se o seu estilo de vida não agrada a Deus, eu sinto muito te dizer, o Espírito Santo de Deus não habita em você. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor é, por si só, instrutiva. Podemos assim dizer, ela é reveladora, esclarecedora. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não há comunhão com Deus se eu tiver uma vida de mentira, uma vida de engano, que eu viva enganando as pessoas. Não há comunhão com Deus quando eu tenho uma vida que eu me junto com escarnecedores para desdenhar do meu próximo. Quando eu desejo mal no meu coração para o meu próximo. Quando eu vivo de mentira, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando eu vivo, aleluia, apunhalando as pessoas pelas costas. Quando eu vivo no meio de rodinhas de escarnecedores, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não há comunhão com Deus. Mas a palavra do Senhor, Deus querido e santo, para nós nesse dia chamado hoje, é uma palavra simples, mas extremamente profunda, aleluia, e que corta e que traspassa a nossa alma. Tenhais uma vida de santidade com Deus, porque o Senhor voltará para arrebatar a sua igreja. E a igreja sou eu e é você. Quando o Senhor voltar, Ele não vai levar templos, ainda que estejam adornados por ouro, por diamantes. Não, Ele vai levar eu e você. Ele vai vir buscar eu e você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E muitos se enganam achando que podem viver aqui a vida ao seu bel prazer e como quiserem. E depois da partida, aleluia, bastam algumas rezas ou orações ou rituais religiosos. Aleluia, e tudo está bem. Se fosse assim, Deus seria injusto, meu querido e minha querida. Deus seria injusto com aquele que está aqui tentando viver uma vida reta, uma vida humilde,
santa na presença de Deus, seria injusto com aquele que se desvia do mal, que se desvia daquilo que entristece ou aborrece a Deus. Aleluia. Que Deus seria esse se ao julgar duas pessoas, estivesse diante dele duas pessoas, uma que viveu aqui uma vida reta e temente a Deus, e um que viveu uma vida ao seu bel prazer, que fez o que era mal, que foi cruel, que foi duro, que foi frio, que foi perverso. Aleluia. E ele olhasse para essas duas pessoas e dissesse: amém, louvado seja o nome do Senhor, vinde para o gozo eterno os dois. Então seria em vão a nossa vida de santidade, de comunhão com Deus, e o nosso Deus seria injusto. E na justiça de Deus, aleluia, nós colhemos exatamente o que plantamos. Não porque Deus é cruel, perverso, mau ou um tirano, não. É porque Ele nos dá livre-arbítrio e liberdade para nós fazermos as nossas escolhas, para nós plantarmos o que quisermos, mas Ele é tão justo, tão justo, tão justo, que Ele nos dá a oportunidade de colhermos exatamente o que plantamos. E Ele é tão amoroso e tão misericordioso e tão bondoso, aleluia, que Ele todos os dias nos dá a oportunidade de arrependimento. Nós devemos nos arrepender, nós devemos ser humildes, nós devemos ser mansos, não para agradar a homens. Porque se nós formos assim para agradar a homens, aleluia, isso é vaidade. É vaidade da alma, vaidade do espírito. Só eu sou santo, só eu sou santa, porque a minha religião é essa, porque eu conheço a Bíblia, porque a minha vestimenta é essa, porque eu sou teólogo, porque eu conheço profundamente a palavra de Deus. Isso seria vaidade, irmãos. Não. O convite de Deus para mim e para você hoje é que nós venhamos nos abster, nos separar de homens maus, cruéis, perversos, independente das suas religiões ou das suas ideologias políticas, ou do ouro e da prata que possuam, ou da influência que tenham. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Mas aí você pode estar perguntando agora: mas irmã Heloísa, e você é santa para você querer se separar de quem não agrada a Deus? Você é santa? Você não peca? Oh, meu querido e minha querida, nós pecamos todos os dias, nós somos imperfeitos, distantes de Deus, não há nada de bom em nós. Não há nada de bom e agradável em mim e em você se nós estivermos distantes de Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Mas é a presença de Deus que nos transforma todos os dias. É a presença de Deus que sara a nossa alma. É a presença de Deus que sara a nossa carne. É a presença de Deus que transforma o nosso caráter. É a presença de Deus que purifica os nossos olhos. É a presença de Deus que purifica os nossos ouvidos. É a presença de Deus que purifica o nosso coração. É a presença de Deus que nos molda e nos transforma todos os dias. Por isso eu venho aqui nessa noite, nesse dia chamado hoje, te dizer, aleluia, abstenha-se do mal e se achegue ao Pai. Aleluia. É tão fácil amar as coisas de Deus e estar perto de Deus. Os homens e as religiões é que dificultam, aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor, a nossa presença e a nossa comunhão com Deus. As religiões, as seitas, as ideologias humanas é que colocam peso sobre nós. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse certa vez: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Porque o meu jugo é suave e leve. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Talvez seja difícil para mim e para você estarmos num contexto
de uma sociedade em que você precisa provar que é, provar que tem, né? Uma sociedade que nos impõe tantos estereótipos. Talvez seja difícil para mim e para você guardarmos o nosso coração em Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, é possível sim. Nós andarmos neste mundo, estarmos nesse mundo, mas andarmos na contramão do mundo. Aleluia. E na mão de Deus. Os caminhos de Deus, porque os caminhos do Senhor são perfeitos, são leves. Aleluia. O fardo, troca o teu fardo nesse dia chamado hoje, pelo fardo do Senhor. Aleluia, porque aquele que vem de Deus traz paz. Aquele que vem de Deus não é enganoso. Aquele que vem de Deus não é efêmero, não é passageiro. As coisas de Deus são eternas. As coisas de Deus são duradouras. As coisas de Deus têm valor. As coisas de Deus têm honra. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O verdadeiro amor vem do Senhor, vem de Deus para mim e para você. Aleluia. O amor do homem não. O amor do homem, ele é dependente. Depende da situação, depende do momento, depende do que eu estou pensando, depende da estrutura que eu estou vivendo. Eu posso ou não te amar, eu posso ou não te respeitar, eu posso ou não ter comunhão com você. E muitas das vezes o homem até segura na nossa mão, o ser humano até segura na nossa mão, mas é temporário. De repente ele deixa de segurar, ele deixa de ter comunhão, ele deixa de gostar, de admirar, de caminhar conosco. Mas eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor não nos abandona. O Senhor não deixa de nos amar. O amor do Senhor por mim e por você, ele é eterno e ele é verdadeiro. Haverá um arrebatamento. O Senhor voltará. Todos os homens terão um dia de encontro com o Pai. Eu não sei o dia e nem quero saber, porque o espírito de adivinhação não convém aos que se dizem servos do Senhor. Mas a palavra de Deus, aleluia, que é um guia e um norte para nós vivermos na presença de Deus, ela nos dá uma série de orientações e de ensinamentos para que tenhamos uma vida agradável diante de Deus. Foge da ira, foge das contendas, foge das brigas, foge das mentiras, foge do roubo, foge das injustiças. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foge das traições, foge das rodinhas e dos grupos de escarnecedores. Que o teu amor, que o nosso amor seja verdadeiro, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Aleluia. Que a nossa palavra, que o nosso viver, que o nosso testemunho seja um testemunho de quem honra a Deus. Aleluia. De quem sabe respeitar e amar também aqueles aos quais Deus coloca ao nosso redor para que venhamos cuidar, conviver e amar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que se dizem de Deus honram a sua família. Aqueles que se dizem de Deus honram ao Pai. Honram ao seu local de trabalho. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Honram os seus amigos. Honram os seus irmãos da fé e os seus irmãos de sangue. A palavra do Senhor para mim hoje, para você é: alegra o teu coração, porque o Senhor voltará para arrebatar a sua igreja. Mas antes da sua volta, o Espírito Santo de Deus está conosco, nos guardando, nos livrando, nos conduzindo, nos protegendo, para que venhamos ter uma vida de santidade na presença de Deus. Amém? Fica com essa palavra, essa pequena reflexão. Eu estou muito cansada hoje, muito cansada, depois de um dia de trabalho, muito puxado e cansativo.
mas eu fiz aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Estar aqui compartilhando da sua gloriosa e bendita palavra. Essa palavra é vida, ela é alimento, ela que nos fortalece, ela que nos move, ela que nos orienta, ela que nos consola, ela que nos sara. Aleluia, ela que nos edifica, ela que nos honra. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ela que é capaz de transformar a minha e a tua vida. Esta palavra transforma nações. Esta palavra transforma homens. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Deus querido e santo, Deus bendito, Deus amado, Deus de glória. Eu quero te agradecer por este momento, pela tua gloriosa e bendita palavra, que é santa e que é perfeita. Pai, abre os nossos corações. Tira do nosso coração toda incredulidade, toda dureza. Aleluia. Tira dos nossos pensamentos, da nossa alma, do nosso ser, do nosso coração, aquilo que nos distancia de Ti. Pai, em nome de Jesus, eu te peço cura para a alma e para o corpo daqueles que virem a ver esse vídeo. Eu te peço cura, saúde, física, mental e espiritual. Eu te peço paz nos lares. Eu te peço reconciliação, salvação. Eu te peço portas abertas. Eu te peço providência do céu. E acima de tudo eu te peço, guarda o nosso coração. Guarda os nossos olhos, para que não venhamos a nos desviar do teu propósito nas nossas vidas. E assim eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Fica na santa paz do Senhor Jesus.